Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? O meu nome é Vander Lúcio e estamos aqui mais uma vez para compartilharmos um versículo da Palavra de Deus. Se você puder e tiver uma Bíblia aí do seu lado, abra comigo, por gentileza, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, no capítulo de número 8, no versículo de número 1 ao versículo de número 5. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova e de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Queridos, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa segunda carta para a igreja de Corinto, era aproximadamente no ano 55 depois de Cristo. E um dos propósitos que ele escreve essa carta para a igreja de Corinto era incentivar esses irmãos a serem mais generosos uns com os outros, demonstrando que esses irmãos deveriam suprir as necessidades materiais uns dos outros, não para que nenhum irmão pudesse ter falta de nada. E o apóstolo Paulo usa como exemplo, como parâmetro ou como modelo a ser seguido as igrejas da Macedônia. Observe comigo, versículo de número 1. Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Quais eram essas igrejas da Macedônia? As igrejas da Macedônia eram compostas pela igreja de Filipos, pela igreja de Bereia e pela igreja de Tessalônica. E essas igrejas, meus irmãos, elas eram compostas na sua maioria por escravos, ou seja, pessoas que não tinham grande poder aquisitivo, pessoas que não tinham um grande poder financeiro, pessoas que não ocupavam grandes posições dentro da sociedade. Mas mesmo eles, não tendo um grande poder aquisitivo, não tendo um grande poder financeiro, não ocupando grandes posições dentro da sociedade, o apóstolo Paulo usa eles como exemplo de generosidade uns com os outros. Estes irmãos ficaram sabendo que o apóstolo Paulo estava fazendo uma coleta de ofertas para os irmãos pobres da igreja da Judéia. A igreja da Judéia estava sofrendo uma forte perseguição por professarem a fé em Cristo, estavam tendo seus bens saqueados, estavam tendo o seu patrimônio roubado. Então eles começaram a passar necessidades, não tendo o que comer, não tendo um meio de sobrevivência. E o apóstolo Paulo resolveu então fazer essa coleta de ofertas, fazer esse levantamento da oferta para ajudá-los. E quando o apóstolo Paulo teve esse propósito de fazer essa coleta de ofertas, os primeiros a se manifestar voluntários foram esses irmãos pobres das igrejas de Tessalônica, da igreja de Bereia e da igreja de Filipos. Preste atenção, eles eram pobres, eles não gozavam de uma grande posição social, não tinham grande poder aquisitivo, não tinham grande poder financeiro, mas eles eram generosos uns com os outros. Preste atenção, vamos ler o versículo de número 2 em diante para que nós possamos entender melhor. Porque no meio de muita prova e de tribulação, preste atenção, essa igreja era uma igreja pobre, ela passava por muitas provas e por muitas tribulações. Mesmo ela sendo uma igreja pobre, passando por muitas provas e por muitas tribulações, ela era uma igreja generosa. Aqui nós podemos tirar grandes ensinamentos para nós, irmãos. Não é o fato de nós passarmos por problemas financeiros, né? Isso nós podemos trazer para o nosso
no contexto do nosso dia a dia, nós estamos passando um momento difícil de crise financeira, não somente no Brasil, mas no mundo, de uma forma geral. E muitas das vezes nós fechamos as nossas mãos para aquele que está necessitado, ou seja, para o nosso vizinho, para o nosso irmão. Mas não é o fato de nós estarmos passando por um momento difícil financeiro que nós não podemos continuar generosos uns com os outros, entendeu? Então nós podemos continuar sim contribuindo, nós podemos continuar ajudando os nossos irmãos, aquele que está necessitado em nossa volta. Preste atenção. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Ou seja, na medida do que eles tinham e mesmo acima da sua capacidade financeira, eles se apresentaram voluntários e que iriam ajudar. Então tem como nós sim ajudarmos. Versículo de número 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Eles pediram, não foi o apóstolo Paulo quem pediu eles, eles pediram ao apóstolo Paulo para participar, porque eles viam que isso era uma graça, eles queriam participar da graça da assistência aos santos. Meus irmãos, nós não podemos entender, ver como um fardo, como um peso, ajudar o nosso vizinho, o nosso irmão, aquele que está necessitado à nossa volta. Pelo contrário, é uma bênção nós podemos ajudar ao necessitado. Preste atenção. Versículo de número 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade do Senhor. Primeiro eles deram ao Senhor. Quero enfatizar aqui um pouco, meus irmãos. Nós estamos passando por um momento de reclusão. Estamos muito reclusos, de confinamento dentro das nossas casas, por conta dessa pandemia do coronavírus. E não estamos indo na igreja, estamos evitando aglomerações, para evitar sermos contagiados por essa pandemia. Mas o fato de nós não irmos na igreja, meus irmãos, não nos impede de continuarmos contribuindo na obra de Deus. Não nos impede de continuarmos sendo ofertantes, de continuarmos sendo dizimistas na casa de Deus. Porque as igrejas, meus irmãos, elas continuam pagando aluguéis do templo. E esses aluguéis, a água, a luz, telefone, funcionários, o pagamento é feito com o dízimo, com as ofertas. Então nós não podemos deixar de ser um ofertante fiel, um dizimista fiel, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de escassez. E não podemos fazer isso como um fardo, encarar isso como um fardo, como um peso, como eu já disse anteriormente. Mas nós devemos ver isso como uma graça, como uma bênção, participar da obra de Deus. Participar através do dízimo e através da oferta. E nós não devemos fazer isso com tristeza. A palavra de Deus fala que Deus abençoa aquele que dá com alegria. Siga em nossas redes sociais, Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora.